Vamos ver algumas questões exemplo. A questão número 1. Quantos anagramas da palavra palito começam por vogal? Olha, vamos analisar a palavra. A palavra palito ela tem 6 letras diferentes. Mas eu quero contar somente as que começam por vogal. Tá? Então vamos colocar aqui os quadradinhos, são 6 letras, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nessa primeira casa, como elas começam por vogal, eu só vou poder colocar aqui nesse primeiro quadradinho vogais. Quantas vogais nós temos aqui? Nós temos o A, o I e o O. São 3 vogais. E o que acontece com o restante das letras? Depois que você escolhe uma letra para colocar aqui na primeira casa, vão sobrar aqui 5 letras para permutar em 5 lugares. Como essas letras que ficam aqui são todas diferentes uma da outra, então isso aqui pode ser encarado como uma permutação de 5 elementos, uma permutação simples. Tá? Então nós vamos concluir que a quantidade de anagramas da palavra palito que começa por vogal é a mesma coisa que 3 vezes P5. Como P5 é igual a 5 fatorial, 5 fatorial é igual a 120, então 3 vezes 120, isso aqui vai dar 360 anagramas. Então imagine aqui, gente, que para cada letrinha existem 120 anagramas. Como são 3 vogais, né, nós vamos contar 3 vezes esse valor. Por isso que deu esse resultado aqui. A questão número 2. Quantos anagramas da palavra básico começam por vogal e terminam por consoante? A palavra básico ela tem 6 letras também e não repete nenhuma. Quando a palavra tiver acento, você não considera acentuação. Então, um A acentuado e um A sem acento é considerado a mesma letra. Então, se tem 6 letras, vamos colocar aqui 6 quadradinhos. Só que nesse primeiro aqui você só pode colocar vogal. Quantas vogais tem nessa palavra? 1, 2, 3. São 3 vogais. E aqui no final você só vai poder colocar consoante. Aqui são 1, 2, são 3 consoantes também. Então você vai escolher uma letra para cada das 3 vogais, você escolhe uma. E das 3 consoantes você escolhe uma. O que acontece com o restante das letras? As outras 4 letras são diferentes e vão ficar permutando entre si aqui nesses 4 espaços. Então, eu posso encarar isso aqui como sendo um P4, uma permutação de 4 elementos distintos, né? Então, vai ficar assim, 3 vezes P4 vezes 3. P4 é 4 fatorial, e esse 3 vezes 3 aqui dá 9. Como 4 fatorial é 24, 9 vezes 24, isso aqui vai dar 216. Essa é a quantidade de anagramas da palavra básico que começam por vogal e terminam por consoante. Tá dando para entender aí, galera? Vamos mais uma questão aqui, a questão número 3. Em quantos anagramas da palavra cabelo, as letras CA aparecem juntas e nessa ordem no início do anagrama? Cabelo é uma palavra que tem 6 letras, nenhuma repete. Então, vamos colocar aqui 6 quadradinhos para a gente analisar. Aí, o que ele fala? Que o C e o A vão aparecer juntos nessa ordem, ou seja, C depois o A, e no início do anagrama. Então, vai ficar aqui o C e o A. Como eles não vão se movimentar daqui dessa posição, o que vai ocorrer? Essas letras vão ficar fixas e as outras letras, no caso o B, o E, o L e o O, vão ficar permutando entre si. Então, essa parte aqui pode ser encarada como um P4. Tá? Então, observe que quando você coloca nessa ordem, o que vai definir a quantidade de anagramas é justamente a permutação dessas letras que ficam aqui. Então, isso aqui é um P4, que é 4 fatorial, que equivale a 24 anagramas. Na questão número 4, em quantos anagramas da palavra martelo as letras E, L e O aparecem juntas e em qualquer ordem no final do anagrama? Olha, a palavra martelo já vai ter 7 letras. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 espaços. As letras E, L e O, elas têm que aparecer juntas e no final. Então, vamos colocar aqui E, L, O.
E aqui, nessa primeira parte, você vai distribuir as outras letras que sobram. Como não tem nenhuma letra repetida, isso aqui pode ser encarado como uma permutação de 4 elementos, um P4, né? E o que acontece com essas letras? Vamos colocar aqui. Essas letras aqui, gente, elas vão, quando elas são colocadas em qualquer ordem, isso quer dizer que o O pode ficar no lugar do L, o E pode ficar no lugar do O. Vai ocorrer uma permutação entre elas. Elas vão continuar juntas, mas elas vão permutar entre si. Então, nós vamos colocar que isso aqui é um P4 multiplicado por um 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 letras que dentro da palavra, apesar de estarem juntas, vão permutar entre si. Então, eu vou ter que multiplicar por 3 fatorial. P4 é um 4 fatorial, que é 24. 3 fatorial é 6. 24 vezes 6, isso aqui vai dar 144, que é a quantidade de anagramas da palavra martelo, em que as letras E, L e O aparecem juntas em qualquer ordem no final do anagrama.